Eu ia perder esse processo. Pessoal, essa é uma sustentação oral na oitava turma do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região aqui de Minas Gerais, que aconteceu na data de hoje, 2 de abril de 2025, e o advogado aí da empresa tinha acabado de apresentar suas razões recursais, feito sustentação oral de maneira presencial no tribunal, e ele estava convencendo os desembargadores a mudarem de opinião. Fica aqui comigo até o final do vídeo para vocês verem o que eu fiz, o que eu apresentei, qual foi a minha atitude como advogado para evitar que isso acontecesse, para evitar que os desembargadores mudassem de opinião. Vamos ver o que o desembargador falou logo depois da sustentação oral do colega advogado. Eu vou pedir vista desse. Eu vou pedir vista desse processo. O segundo votante, ele quis dizer que ele vai pegar o processo para estudar, para trazer uma análise melhor, né, do caso, né, uma decisão melhor sobre o caso. E isso é muito arriscado, né? Eu não queria que isso acontecesse. E aí, ele diz o seguinte, ó. Processo. Eu não enfrentei essa matéria ainda, mas de qualquer forma, doutor Matheus, se o senhor quiser agora, neste momento, sustentar, mas já de qualquer forma vai ser adiado para a próxima sessão. Ele aqui não coloca muita fé na minha sustentação oral, né, antes mesmo dela acontecer, porque ele já fala assim, ó, vai ser adiado de qualquer forma para a próxima sessão. Ou seja, eu quero estudar o processo de qualquer maneira, e mesmo que o senhor fale aí, né, no meu caso, mesmo que eu falasse qualquer coisa, ele não mudaria de opinião, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, mas eu gostaria de ouvir o senhor também, claro. Pois não, fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a ilustre relatora, né? Obrigado pelo voto de Vossa Excelência, atende os nossos anseios. Cumprimentar a todos, a igreja turma, na pessoa do desembargador presidente, cumprimento também o presidente do Ministério Público, os servidores e demais colegas. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: neste processo, especificamente nesse processo, em que pese as palavras da defesa, a defesa não produziu prova, não foi ouvida nenhuma testemunha pela defesa nesse processo. E ela menciona também aí, na sustentação oral, que foi negada a produção de prova emprestada. Só que não consta protesto em ata, e quando questionada, a advogada da defesa, na ata da audiência, diz que não tinha mais provas a produzir. Esse é o ponto crucial da minha sustentação oral, e vocês vão ver lá na frente por quê, né? Que eu disse que a advogada, né, a despeito que ela juntou prova emprestada na contestação, ela não solicitou a utilização dessa prova emprestada em audiência. E mesmo se tivesse solicitado e tivesse sido negado, não constou em ata, ela não protestou. E aí eu falo isso na minha sustentação oral, né, de maneira muito pontual, e vocês vão ver lá na frente qual que foi o resultado desse apontamento que eu fiz. Então, nesse processo, a única pessoa que produziu prova foi a reclamante. A prova milita totalmente a favor da reclamante. E ficou comprovado, excelências, que há supressão do intervalo de 40 minutos de digitação por dia de trabalho, que a jornada delas é de 6 horas. Para cada 90 minutos de trabalho, ela tem 10 minutos de descanso. Ficou comprovada essa supressão, bem como ficou comprovada a supressão do intervalo de refeição de 15 minutos por dia, né, que é o intervalo previsto no artigo 71. Ao se analisar a ata da audiência, né, que ressalte só a reclamante produziu prova nesse processo, a testemunha Jéssica Braga de Souza, que também é digitadora, que é colega da reclamante, que trabalha no mesmo ambiente que a reclamante, ela disse que os horários de intervalo não existem. A empresa obrigou a gente a anotar nos registros de ponto. Quanto ao intervalo de digitação, a testemunha disse que não havia intervalo de alimentação, a testemunha disse que não havia intervalo de alimentação. E mesmo os registros sendo britânicos, excelência, o que inverte por si só o ônus da prova, nos termos da súmula 338 do TST, a reclamante fez questão de produzir prova. E sua testemunha esclareceu que os registros não retratam a realidade da prestação de serviços. E em que pese a sustentação do advogado da recorrente, não há que se falar na utilização de prova emprestada, porque, como eu ressaltei anteriormente, a advogada disse que não tinha mais produção de provas em audiência e também não há nenhum protesto em audiência pela utilização de prova emprestada. Quanto à alegação de pré-assinalação, né, o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, ele permite a pré-assinalação, mas exclusivamente ao intervalo destinado a repouso ou alimentação, não às pausas obrigatórias previstas no artigo 72 da CLT, que possui natureza especial, pois visam proteger o trabalhador do esforço repetitivo. Mas eu friso o seguinte aqui, excelências. A recorrente, né, com a devida vênia ao advogado da defesa, ela distorce fatos ao dizer que há... Nesse momento, eu utilizei a palavra, o termo distorcer fatos. É basicamente falar que a empresa, né, ou a outra parte não está colaborando com a verdade. E isso vai acertar o coração do nosso colega advogado, vocês vão ver aí mais para frente, mas é um termo que costumeiramente é utilizado nas petições, nas manifestações. A pré-assinalação intervalo de refeição. Eu convido Vossas Excelências a se debruçarem sobre as provas e, ao contrário do sustentado pela recorrente, percebe-se que nem no banco de horas, nem nos cartões de pausa, tem a pré-assinalação do intervalo de 15 minutos de refeição.
Os cartões de pausa se referem ao intervalo de digitação, que consta lá 10, 20 e 10, no caso seriam os intervalos de digitação totalmente britânicos, e não há pré-exclamação do intervalo de refeição. E eu gostaria de frisar que essa turma, em fevereiro desse ano, no processo 0010-683-86-2024, Bruno Felipe de Abreu contra a MGS, de origem também da Vara de Alfenas, de relatoria do desembargador José Newton, envolvendo os mesmos pedidos e causa de pedir, quais sejam supressão do intervalo de digitação, supressão do intervalo da jornada de refeição. O acordo dessa turma, publicado em 21 de fevereiro de 2025, foi unânime em negar provimento ao recurso. E aqui, né, não sei se você é um colega advogado que está me assistindo, eu ressalto a importância de vocês trazerem precedente ali da turma, de preferência do relator que está com o seu processo, para mostrar para ele, olha, você já decidiu dessa maneira lá atrás, e essa decisão que eu trouxe foi no mês de fevereiro desse ano, ou seja, um mês e meio ali da audiência de hoje. Então não tinha como essa turma decidir de forma diferente ao que foi decidido, sendo que era uma situação análoga, uma situação muito semelhante à do processo que a gente estava discutindo. Recurso da reclamada. E eu peço a licença a Vossa Excelência só para citar um pedaço do acordo, desse acordo de 21 de fevereiro da relatoria de José Nilson. No caso dos autos, com o entendimento do juízo é que a reclamada trouxe ao feito registros de pausa com marcação uniforme, totalmente britânicos, o que os torna inválidos como meio de prova de fruição, nos termos da súmula 338, item 3 do TST. Destaco que o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que autoriza a pré-assinalação do intervalo entre jornada, é intervalo de natureza diversa. Doutor Matheus, o tempo do senhor também esgotou. Eu peço ao senhor que encaminhe para encerramento, por gentileza. Sim. E nessa toada, ou seja, a reclamada ela sucumbe ao ônus da prova, porque nos autos somente a reclamante que produziu. Então, eu peço que seja seguido o voto da relatora e agradeço o tempo que me foi concedido. Excelência. Muito obrigado. Olha o que ele vai falar depois da minha sustentação. Ele ia levar o processo para casa. Vocês viram que lá no início, né, antes de eu começar a falar, ele disse, olha, independentemente, a sessão vai ser adiada e isso, né, eu vou pedir vista. E olha o que o desembargador vai falar depois. Eu vou retirar a vista, doutor. Retirar a vista. Ou seja, eu convenci que ele nem precisa estudar o processo. Eu convenci de que eu tinha razão naquilo que eu estava sustentando. Eu estou analisando a prova. Senhora, por gentileza, quer fazer alguma manifestação? Fica à vontade. Sim, senhor presidente. Vamos julgar o Senhor processo. presidente, só pela hora. Se for matéria de É o advogado, seguinte, que foi usada uma manifestação do advogado, que esse advogado distorce. O que eu falei com vocês? não, doutor, não. Por favor, isso não é matéria de fato. E não, O desembargador nem deu ósa. nem começamos o julgamento. Perfeito. Doutora Ângela, por gentileza. Pois não, senhor presidente. À medida que o doutor Lúcio foi falando, eu fui até revisando aqui, porque são muitos processos, mas eu me lembrei claramente da análise, inclusive abri a ata. De fato, inclusive consta aqui no voto, aqui foi ouvida uma testemunha. A prova... A doutora Ângela é uma juíza convocada para substituir o desembargador, e ela foi a relatora do processo. O voto dela, inclusive, foi favorável para a gente, porém, depois ali da sustentação oral do advogado da defesa, né, a gente corria o risco do segundo votante, do terceiro votante, discordar do relatório dela. Então, por isso que a gente foi pontual no nosso posicionamento. Vamos ver o que a doutora Ângela vai falar. Tem várias atas de audiência juntadas. Depois mais. Primeiro, de fato, uma testemunha foi ouvida nesse processo, apenas uma, e ela fala que os cartões de ponto a empresa obrigou a anotar, tem que inventar os horários de intervalo não existem. O que aconteceu foi uma orientação quanto à forma, quanto ao quando tem. A prova, efetivamente, é favorável à tese do reclamante, de uma forma muito enfática, por sinal. E, assim, com todas as vendas, o que o doutor falou é verdade, assim, não tem um protesto e não... Eu falei com vocês, não tinha um protesto da advogada ali pela utilização da prova emprestada, não tem qualquer registro em ata que ela tenha pedido a prova que ela juntou na contestação, que são provas de outros processos, audiências, que ela quis utilizar nesse processo. E chegou na ata da audiência, chegou no dia da audiência lá, ela não se manifestou pela utilização. E aí eu pontuei isso, né, que a prova emprestada que o advogado sustentou, né, em seu recurso, sequer pode ser utilizada, porque sequer foi solicitado o seu uso na audiência. Não tem um pedido formal de que sejam consideradas as provas emprestadas. Eu valorizo demais a prova emprestada, mas a prova emprestada tem que passar por um contraditório, porque a parte pode falar, não participei, ou tem algum motivo, alguma... E aqui, assim, não vi como analisar e levar diante da prova testemunhal produzida nesse processo, falando exatamente do caso em que estava sendo discutido. Então, assim, não eu vejo a prova testemunhal como necessária, mas eu acho que tem que constar na ata, um registro, vai ser considerado isso. Inclusive, a gente às vezes coloca, quanto a esses temas será considerada, tem que ter um cuidado, e nesse caso aqui não houve, porque não houve um pedido formal de análise da prova emprestada. Eu acho que houve uma falha aí, né, da reclamada.
dessa questão da prova emprestada. Então, quando eu falei para vocês que aquele momento da minha sustentação era o ponto nodal e crucial para convencer os desembargadores, é disso que eu estou falando, né? A desembargadora deixou de maneira enfática essa questão da utilização de prova emprestada aí. Com relação a esse tema. Então, eu, assim, muito respeitosamente, eu não vejo como alterar, eu mantenho mesmo a minha proposta de voto. Doutor Lúcio, eu sou o segundo votante que eu iria pedir vista, porque eu fiquei na dúvida aqui, mas Vocês viram ele falando que ia pedir vista porque ficou na dúvida, mas tal como era, eu abri a ata do processo. Mas, e o que o senhor disse, tem muitos processos envolvendo esse tipo de demanda. Portanto, existem múltiplos locais de trabalho, Perfeito. cada um com a realidade dele. Sim. Por isso que a relatora disse, tem muita razão de ser. Para eu aferir uma prova emprestada, ela tem que trazer as mesmas condições de trabalho. Se os ambientes de trabalho não são os mesmos, me parece que, em princípio, não tem essa eficácia probatória que o senhor pretende dar, na medida em que há uma prova oral específica do local de trabalho que diz exatamente que não havia um intervalo registrado. E diz mais que havia orientação para que registrasse daquela forma e que o gestor ia lá de vez em quando. Está registrado aqui. E não há nenhum registro na prova, na ata aqui, de que houvesse esse requerimento de a prova emprestada ser ouvida. vocês viram o que eu falei com vocês? Sobre a questão de que não havia na ata da audiência um requerimento da advogada da defesa sobre a utilização da prova emprestada. E mesmo que houvesse, ela não fez protesto nem nada se a juíza tivesse negado a utilização. Ou que o juiz tivesse impedido, ou que houvesse um protesto, enfim, aquela coisa toda. Não tem. De modo que eu compreendo que a sentença está correta nesse aspecto. Essa presunção de veracidade desses registros britânicos aí perdeu a eficácia em razão desta prova que foi produzida especificamente aqui. Vou pedir vendo o senhor, então eu estou acompanhando a relatora. Terceiro votante, o doutor Zé Nilton. Então, foi a primeira votante, que é a relatora, o segundo votante, que ia mudar de ideia, né? E graças a Deus seguiu a relatora, então já estava aí de 2-0, eu já tinha ganhado, né? Porque são 3 desembargadores que votam ali, e agora a gente vai ouvir a opinião do terceiro desembargador. Eu também vou pedir ver a sustentação do doutor Lúcio, pelas mesmas razões, né? Entendo que tem nos autos é isso, né? É o que foi apontado pela relatora, pelo doutor Marlon, então Matheus eu desembargador. acompanho o voto da relatora respeitosamente. E foi isso, pessoal. Foi um trecho hoje da sustentação oral que a gente teve no Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, aqui em Minas Gerais. Esse é um vídeo que eu faço uma análise. Espero que sirva também de inspiração para colegas advogados que não têm o costume de atuar em tribunais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me segue aqui na página que a gente vai postar cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima.